Olá, queridos! Hoje mais uma vez estamos juntos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. E nosso texto básico hoje encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema de hoje será: Jesus acalma a tempestade. As tempestades fazem parte da vida cristã. Elas sempre estarão presentes. Elas são indesejáveis, são imprevisíveis e também inevitáveis. É impossível navegarmos na vida cristã sem passarmos por tempestades. Jesus não nos promete uma vida fácil, uma vida só de calmaria, sem dificuldades, sem tempestades. Mas Ele está conosco na nossa viagem e Ele promete que é certa a chegada. Nós sabemos, como servos de Deus, filhos de Deus, que um dia aceitamos Jesus como Salvador. Todo aquele que crê tem a certeza também que a nossa vida não é aqui. A nossa maior bênção, a nossa maior vitória não é aqui terrena, mas vai além da morte. É depois que morremos, é a vida eterna, quando iremos para sempre morar nas moradas celestiais que Deus prometeu para cada um de nós. Nós vamos ver então que as tempestades sempre estarão presentes. Também vemos que o Mestre, Ele cuida de nós em todo momento da nossa vida. Com ou sem tempestade, Jesus está presente. No Salmo 38 nós vemos uma coisa interessante. Os discípulos, quando viram aquela tempestade, aquele alvoroço, o barco se enchendo d'água, é claro que eles temeram. E eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Isso no versículo 38. Mestre, não importa que pereçamos? Aqui vemos duas coisas interessantes a observarmos. Primeiro, Jesus estava cansado e por isso dormia. Ele era filho do homem e partilhava da natureza humana. Por isso que ele estava dormindo, descansando. Também vamos ver a sua divindade. Ele estava absolutamente tranquilo e descansava na soberania de Deus. Jesus sabia que tudo estava no seu controle. Nada foge ao seu controle. Ele está presente em todos os momentos e Ele é o Senhor da natureza. Nos versículos 39 a 41, nós vamos ver manifestações do poder de Jesus e as consequências para os que as experimentam. Quem já não teve, né? Você que está me vendo agora, não teve experiência com Deus, uma tempestade que você enfrentou e estava achando que ia a pique. Mas nós vimos que Deus nos levanta na hora da tempestade e nos dá o suporte espiritual que precisamos para enfrentá-la e vencê-la, não é verdade? As tempestades são oportunidades de Jesus fazer milagres. Se a gente tivesse assim presente uns com os outros, conversando, e eu abrisse um espaço para você dizer suas experiências que já teve quando as tempestades se levantaram e você tiver a experiência de ver milagres de Deus, cada um de vocês teria algo para contar muito interessante, que certamente edificaria uns aos outros, porque é nas tempestades que Jesus mostra os seus milagres. Foi um milagre naquele momento, Jesus, apenas com a palavra, ele fazer parar o vento e a fúria do mar. Então, a gente vê interessante também quando Jesus olha para os discípulos e diz: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Quando eu estava meditando nesse versículo aqui, veio à minha memória o seguinte: se nós pudéssemos materializar o tamanho da nossa fé
e pegássemos o microscópio mais potente do mundo, mais avançado, mais moderno, às vezes ela está tão pequena que certamente esse microscópio não iria detectar a imagem da nossa fé. Vocês concordam? Às vezes, diante de alguns problemas que passamos, nossa fé fica tão pequena. Os discípulos estavam assim também. Então Jesus disse para ele, está dizendo para mim e para você, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a sua palavra. Então, queridos, as tempestades são importantes para o nosso crescimento espiritual. Nós somos tratados por Deus quando passamos por tempestades. Deus trata a nossa fé, trata a nossa paciência, trata a nossa perseverança e nos faz ver que, por mais altas que sejam as ondas dos problemas e as dificuldades, Ele está conosco e nós passamos pela tempestade e então Jesus faz acalmar a tempestade e nos dá um momento de bonança. Não é verdade? Sempre depois de um deserto surge o oásis na nossa vida. Sempre que há tempestades, surge a bonança quando a mão de Deus, né, Ele nos ajuda a trilhar no momento de tempestade. Antigamente, nós cantávamos muito na igreja uma musicazinha que a gente, tanto adultos como crianças, gostavam muito de cantar. E tem tudo a ver com a gente nesse assunto. Diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Seja qual for sua tempestade que você esteja passando, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Que Deus nos abençoe. Amém.